sejam todos muito bem-vindos ao painel 6, em que a gente vai falar sobre ferramentas de gestão para as metápoles. Quem está comigo aqui hoje para esse debate é o José Marcos Câmara Brito, pró-diretor de pós-graduação e pesquisa do Inatel e secretário-geral do projeto 5G Brasil, Bruno Platek, gerente setorial do Departamento de Indústrias Intensivas em Tecnologia e Conectividade do BNDES, e o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. José Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse esse cenário para a gente a respeito do 5G. Como é que está nesse momento, né? E quais são os desafios do Brasil e das cidades para aderirem a ele? Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite para participar aqui do evento. É uma honra para mim estar aqui representando o Inatel e o projeto 5G Brasil. Vou falar um pouquinho do 5G, mas eu queria começar lembrando que, já que o nosso painel é sobre gestão, né, para a metápolis, né, começar lembrando que uma boa gestão depende fundamentalmente da qualidade da informação disponível para o gestor, né, e que numa cidade moderna, né, conectividade é chave para a gente ter informação de qualidade, porque a gente deve ter, no futuro próximo, né, quase tudo conectado, não só as pessoas, mas as coisas, inclusive, né, e ter a conectividade, o que a gente chama de conectividade ubíqua, ou seja, conectividade o tempo todo, para todo mundo e em todo lugar, né, é absolutamente fundamental para a gente ter informação de qualidade. O 5G e a internet das coisas, elas são tecnologias que podem revolucionar os processos de gestão de uma cidade, como eu vou discorrer daqui a pouquinho, quando falar um pouco sobre as verticais de mercado que são afetadas pelo 5G. Mas, antes disso, né, eu queria chamar a atenção que o 5G não é uma evolução pura e simplesmente do 4G. Né? Ou seja, a quinta geração não é uma evolução pura e simplesmente da quarta geração. Se nós olharmos para o passado e vermos como os sistemas de comunicações móveis evoluíram, da segunda geração para a terceira geração para a quarta geração, basicamente o que se ofertava para os usuários era uma maior taxa de transmissão, né, tornando o sistema mais rápido, né, permitindo que a gente acessasse aplicações que demandassem mais taxa de transmissão. No 5G, esse cenário também está presente, a gente chama esse cenário de Enhanced Mobile Broadband, mas nós temos outros cenários de uso que não existiam nas gerações anteriores, e é exatamente por isso que a gente considera o 5G uma tecnologia revolucionária. Então, no 5G nós temos basicamente 4 cenários. O cenário de Enhanced Mobile Broadband, né, que chega a ofertar taxas de pico de 20 gigabits por segundo para os usuários, né, e uma experiência vivida pelo usuário de taxa de 100 megabits por segundo até 1 gigabit por segundo. Depois nós temos um segundo cenário, que é exatamente o cenário voltado para a internet das coisas. A gente chama esse cenário de Massive Machine Type Communication. E aqui o número de dispositivos conectados é o que importa. O 5G ele suportará 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Então, isso é o que a gente espera que a gente vá ter nas grandes cidades, nas metápoles, em termos de conectividade no futuro próximo. Então, a gente vai precisar de uma tecnologia como 5G para poder coletar os dados, né, e depois transformar esses dados em informação para os gestores poderem atuar nos diversos aspectos da cidade. Nós temos também um outro cenário, que é o cenário que a gente chama de Ultra Reliable Low Latency Communication, ou comunicações de baixo atraso ultra confiáveis, né, em que a gente tem um requisito de desempenho de 1 milissegundo de latência. Isso é absolutamente fundamental para a gente ter algumas aplicações que a gente chama de aplicações de missão crítica, como, por exemplo, carros autônomos, cirurgias remotas, né, e mesmo algumas aplicações de entretenimento, como jogos, por exemplo. Então, percebam que
o cenário de baixa latência, o cenário de internet das coisas, eles não faziam parte da quarta geração, da terceira geração e da segunda geração. E são exatamente esses cenários que vão permitir que a gente tenha o 5G atuando nas mais diversas verticais de mercado. Além desses três, existe um quarto cenário, que é um cenário bastante importante para o Brasil, que é o cenário de 5G para áreas remotas e áreas rurais. Nesse cenário, o que a gente busca é ofertar 100 megabits por segundo para o usuário a 50 quilômetros de distância da antena da estação radiobase. Ou seja, aumentar a área de cobertura para poder levar o 5G para as áreas remotas e áreas rurais e não deixá-lo restrito apenas às áreas urbanas. Bom, quais são as verticais do 5G? Quais são as verticais que o 5G influencia, né? As principais, né? Na verdade, influencia praticamente todas, né? Mas que está diretamente relacionada com a questão das cidades, das metápoles e dos processos de gestão, né? Nós podemos citar casas inteligentes, né? Edifícios inteligentes, carros e drones conectados e carros e drones autônomos, né? A vertical de saúde, nós temos muitas aplicações voltadas para a área de saúde, inclusive aplicações de health. Eu citei, por exemplo, cirurgia remota como uma aplicação que a gente espera ver, aí já não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, né? A gente tem aplicações na área de cidades inteligentes, nós temos aplicações na área de segurança, que é um problema bastante significativo no país, né? Na indústria 4.0, aplicações em meio ambiente, aplicações no transporte urbano, de logística, aplicações na área da educação, na área da energia e na área da gestão de recursos hídricos, né? Ou seja, se nós olharmos para essas aplicações, e eu olhando aí para a estrutura de todo o evento, né, a gente vê que várias dessas aplicações foram, de alguma forma, abordadas nos painéis anteriores. Então, eu estou querendo ilustrar aqui que tudo aquilo que já foi debatido nos painéis anteriores, em termos de coisas importantes no contexto da metápole, né, o 5G tem condições de aumentar a competitividade, aumentar a produtividade e melhorar os processos, né? Mas, de novo, para que isso seja efetivo, é preciso que a conectividade seja ubíqua, ou seja, não dá para a gente pegar uma aplicação sensível, por exemplo, o monitoramento de um parâmetro de saúde de uma pessoa que tem uma doença que precisa ser monitorada o tempo todo, né? E ela está se deslocando e uma hora ela está sendo monitorada e outra hora ela não está sendo monitorada porque ela está fora da área de cobertura do 5G, que é o que acontece hoje no 4G, né? Ou seja, se você pegar, principalmente fora dos grandes centros, né, você tem cobertura muito ruim. Você pega a estrada, mesmo aí no Rio de Janeiro, se você pega a Dutra em direção a São Paulo, afastou um pouco do Rio de Janeiro, já não tem sinal. Então, isso não vai poder acontecer no 5G. A gente tem que ter conectividade presente o tempo todo, né? Todas essas aplicações, elas segundo as previsões dos economistas, né, dos especialistas em economia, que eu sou um especialista em telecomunicações, né, eles preveem que o 5G vai resultar no aumento de 2,2 trilhões de dólares no PIB mundial em 2034, ou seja, só para a gente ter uma ideia da importância dessa tecnologia no contexto das aplicações, né? E vai gerar 22 milhões de novos empregos, né? Então, o 5G tem um potencial de uso, um potencial de impacto econômico significativo, né? Além disso, é importante destacar também o potencial de impacto social, né? E essa é uma preocupação que a gente tem que ter para tentar criar um modelo de implantação do 5G no Brasil que leve, de fato, a tecnologia para todos, né? De novo, a palavra ubíqua, né? Tem que ser para todo mundo, não pode ser só para algumas pessoas privilegiadas, no sentido de estarem em locais que são mais atrativos para as operadoras de telecomunicações. Então, é importante que a gente tenha um modelo que permita que o 5G seja, de fato, levado para todo mundo, para não resultar numa divisão digital que a gente já experimenta hoje, e a pandemia, eu acho que destacou muito isso, né? A gente que mexe com o ensino, mesmo no ensino superior, a gente percebeu agora na pandemia que tem muitos estudantes que não têm acesso à internet praticamente em casa, né? E tiveram grandes dificuldades de se conectarem
as aulas remotas, etc. Agora, imagine isso nos ensinos fundamentais, etc. Então, a gente vivenciou isso, a pandemia destacou muito isso, né? Então, o aspecto social é um aspecto importante. Nós temos hoje 4 bilhões de pessoas desconectadas no mundo ainda, né? Isso, pelo menos na minha visão, é algo que não é mais aceitável nos dias atuais, né? Bom, o 5G, ele oferta para nós uma grande oportunidade em termos de negócio, né, principalmente na área de aplicações, né? Existe uma curva importante para mostrar a evolução de uma tecnologia que a gente chama de curva S, né, e o 5G está exatamente na fase dessa curva que a gente chama de rápido crescimento, que é onde todas as oportunidades aparecem, porque a tecnologia está, de fato, começando a ser utilizada de forma um pouco mais massiva, né? Então, temos aí uma janela de oportunidade muito importante em termos de abertura de novos negócios, como eu disse, principalmente criando novas aplicações que envolvam o 5G, né? O desafio é a gente, de fato, conseguir implantar essa rede de forma ubíqua para podermos ter todo o benefício, né, usufruirmos de todo o benefício que o 5G pode nos oferecer, né? Esse talvez seja o principal desafio. Para as cidades, né, existem questões relacionadas à instalação de novas antenas. O número de antenas no 5G vai aumentar muito em comparação ao 4G, principalmente nos grandes centros, né? Então, a gente precisa ter um processo de instalação de novas antenas mais ágil, para que isso não seja o gargalo, né, do processo de implantação. Para finalizar, né, falta um minuto aqui para o meu tempo, o 5G tem um potencial de revolucionar praticamente todos os setores da economia, né, consequentemente, facilitar os processos de gestão nas cidades, nas metápoles, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de ter um modelo de implementação que de fato resulte numa rede ubíqua para que nós possamos tirar todo o proveito da rede. Bom, eu acho que esse era o primeiro panorama que eu queria dar para vocês, aí depois a gente pode ir aprofundando uma outra questão à medida que o painel for progredindo. Eu encerro a minha fala. Obrigado. Obrigada, Brito. E agora eu vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Ano passado, a Assembleia Legislativa do Rio promoveu alguns debates sobre as perspectivas e as oportunidades do 5G, e ficou muito claro que esse é um trabalho que envolve várias instituições. O governo precisa preparar o terreno e as cidades têm um papel fundamental nisso, como o próprio Brito trouxe aqui. A instalação das antenas e a maneira como isso é feito feito por a decisão, né, de como pode ser instalado, etc., é a função do município regular. Então, cada cidade, das mais de 5.000 cidades que a gente tem no Brasil, vai ter que fazer o seu dever de casa. E, para ajudar nesse processo, a Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Paulo, apresentou um projeto de lei, assinado também pela deputada Lucinha, para justamente criar um programa estadual de implantação do 5G aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, deputado Luiz Paulo, a palavra está com o senhor. Conta para a gente sobre o papel, né, do legislativo nesse processo. Eu achei muito oportuno falar depois do Brito, que é um especialista em telecomunicações. Eu não o sou engenheiro civil especializado em transporte. Mas exatamente por causa da minha especialização em transporte, e eu verifiquei, ao participar desse fórum de debate que a Geis aqui nos revelou, né, de que o Estado do Rio de Janeiro precisa urgentemente de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. E sem conectividade móvel, sem 5G, isso fica muito mais difícil. Então, nós começamos a verificar que um dos logórdios de implantação da tecnologia 5G, vencida, né, as questões relativas às licitações, é exatamente
a legislação municipal. O Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. E se cada município demorar 2, 3 anos a aprovar a infraestrutura da tecnologia 5G, nós não vamos caminhar. Então, dentro desse conceito, é que a gente produziu um projeto de lei construído a muitas mãos, não nasceu por uma inspiração minha, porque eu não faço nada que não tem embasamento técnico, muita gente participou. Nasceu um programa de estímulo à implantação da tecnologia da conectividade móvel, né, para que o Poder Executivo do nosso Estado abraçasse. Um programa relativamente simples de estímulo, que consta só 5 artigos. Mas o importante é que ele traz junto um anexo, que é um projeto de lei a ser sugerido aos 92 municípios fluminenses, que dispõe sobre normas para a implantação e compartilhamento da infraestrutura de suporte e de telecomunicações. Exatamente. E aí é um projeto de lei composto de 30 artigos, para dizer para os municípios: olha, senhor prefeito, olha, senhor presidente da Câmara, se os senhores abraçarem esse projeto, os senhores vão estar trabalhando para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. A gente só vai avançar para ter mais emprego, ter mais renda, para o PIB aumentar, né, e ter mais receita, se a gente estiver conectado. Né? Se todos tiverem acesso a informações e às conexões. O Brito colocou a questão da educação. O Brito, praticamente quase 18% a 20% dos alunos do Estado não tem nenhum tipo de conexão, nenhum tipo. Outros 30% têm. E esse miolo de quase 50%, às vezes tem até o celular, mas não tem recursos, né, para ter acesso, né, a essas conexões. Então, veja o tamanho do nosso drama, né, sob o ponto de vista de você ter aulas remotas ou híbridas, o mix de presencial e remoto. Né? Então, esse é um dado significativo. Você colocou aqui, e a pandemia é uma questão central, que talvez eu não tenha ouvido o valor corretamente, mas que isso, o 5G vai gerar no mundo um acréscimo no PIB de PIB mundial, 2,3 bilhões de dólares. Né? Espero que eu tenha ouvido corretamente o número, que é maior que o PIB brasileiro, maior que o PIB brasileiro. Então, a minha esperança é que o 5G possa ter o nível de avanço e evolução, né, que tem a pandemia. Porque se tivesse a lastrar com essa intensidade, e os municípios, né, dando os fundamentos legais para isso, eu vou estar muito feliz. Porque só o presidente Biden, nos Estados Unidos, aprovou, semana passada, no Senado Federal, já tinha aprovado no Senado, aprovou na Câmara, né? Aliás, aprovou nas duas casas, um auxílio emergencial para a economia americana de 1,9 trilhões de dólares. 1,9 trilhões de dólares. E nós queremos também ter essa conectividade, principalmente na logística. Essa pandemia está nos ensinando que quem tem que ser transportado não são as pessoas, é a informação, as compras, são as entregas, enfim, você tem logística para absolutamente tudo. Isso você só consegue com conectividade. Então, esse é um projeto, né, que é fundamental para o Brasil, mas é fundamental para o Rio de Janeiro. Como é que o cidadão que pode ter lá uma incubadora de empresa, como disse a Geisa, lá na nossa querida Porciúncula,
que é um município que eu considero, Bruno, mais longe aqui da capital, né? Se ele não consegue estar conectado, eu não sei dele, ele não sei de mim, não sabe de mim, do seu ponto de vista de alguma coisa produtiva que ele esteja fazendo. Aí você traz aqui para a localidade. A Geisa trouxe aqui o Jardim Botânico. Eu estou muito pertinho, eu estou no Maitá. Nesse exato momento, o Jardim Botânico já esteve ali do lado da Embrapa, etc. Né? Você tem um mar de pessoas, né, com informações valiosas em áreas produtivas diferentes, e muitas vezes elas não estão falando entre si, né? Não no sentido de jogar a conversa fiada fora, não, mas no sentido de trocar experiências e avanços em determinadas áreas de desenvolvimento, em determinadas áreas tecnológicas. Então, eu verifico, né, que é fundamental a gente fazer essa difusão desse projeto de lei. Nesse sentido, depois da gente aprovar, a gente convidou com o presidente da Assembleia, André Siciliano, e ele oficiou, já deve ter oficiado, aos 92 municípios, inclusive ao município da capital, que tem um secretário de Desenvolvimento Econômico, o Chicão Bulhões, que já foi aqui deputado estadual muito recentemente. Agora mesmo, eu recebi um telefonema de vereadores querendo trabalhar nessa área toda de desenvolvimento junto com o Estado, para o município da capital e Estado não ficarem aparteados nessas questões de políticas de desenvolvimento. Então, a ideia básica, né, feito toda essa distribuição dessa minuta de projeto de lei, a gente tem um encontro remoto, que envolva todos os prefeitos e presidentes de câmaras ou seus representantes, para que eles coloquem isso na ordem do dia, para que isto vire uma mensagem do Poder Executivo para o Poder Legislativo local, né? E, é claro, se a 5G também começa a se tornar notícia, se as pessoas começam a ter a sensibilidade que o 5G não é apenas uma evolução normal de um telefone que vai sair de 4G para 5G, para vender um pouco mais de telefone, se entenderem isso, a gente pode, de fato, né, dar o que eu chamo um salto de qualidade. Como é que aqui na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana, e nós temos um conselho deliberativo da região metropolitana, é a região que tem praticamente 70% de tudo do nosso estado, né? Tanto da população quanto da economia e também dos problemas, né? Como é que essa região metropolitana, né, pode se tornar uma região metropolitana de fato inteligente, né? Todos trocando entre si? Esse dado que você forneceu, Brito, realmente é um dado impressionante. Você ter 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado, né? Veja bem, isso trazendo aqui no meu espaço físico, que eu estou sentado, né, é ter uma conexão por metro quadrado, né? 1 quilômetro quadrado são 1.000 por 1.000, dá 1 milhão. Né? Isto mostra a densidade de conexões que a gente já pode ter, né? A cada metro quadrado você ter uma pessoa conectada numa determinada área que se fosse densificada com uma área única. Então, na verdade, esse é um projeto que nos entusiasma. Por isso, o Estado do Rio de Janeiro, né, e o Parlamento está assumindo esse papel de divulgá-lo, difundi-lo, né, e lutar para que, da forma mais rápida possível, ele possa, de fato, ser implantado. Então, queria deixar aqui a nossa mensagem de entusiasmo, de disposição de trabalho. Eu acho que esse é um projeto vital para o nosso país
e para o nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Bruno, você trabalha no BNDES, e aí é muito importante, quando a gente está falando de tantas mudanças que vão ser possíveis a partir da implantação do 5G, né, a gente abordar também a questão do funding, de onde vem o dinheiro para investir nisso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho qual o trabalho da tua gerência lá e de que forma a gente pode começar a pensar também sobre essa questão das infraestruturas. As cidades podem se movimentar e trabalhar em relação a esse tema. Vamos lá. Obrigado, Geisa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com o Luiz Paulo, com o professor Brito. Né, quando a gente fala de... Acho que tem 2 pontos aí que são muito importantes. Tem vários pontos importantes na fala do Luiz Paulo do Brito, mas tem 2 que me chamaram a atenção para eu falar de funding aqui. Uma é a questão da infraestrutura, né, de conectividade, a questão da inclusão digital, que na pandemia isso, né, salta aos olhos, né, quando a gente fala de educação, saúde, né, internet das coisas, enfim. Né, e outra, uma coisa que o Luiz Paulo falou que eu acho muito importante, que é a capacidade das pessoas se falarem, né, das iniciativas se falarem. Né. E aí o transporte, que eu faço um pouquinho isso para a questão do financiamento, do funding, né, a gente tem um investimento muito necessário, que é em infraestrutura, né, acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, desatar o nó da infraestrutura, as empresas operadoras, os provedores, né, então você tem um investimento pesado em infraestrutura, né, você tem investimento de empresas que são micro, pequenas, médias, grandes empresas, né? Você tem investimentos associados a projetos de grande impacto social, né? Saúde conectada, parte de mobilidade urbana, parte de educação, né? E cada tipo de investimento em cada local demanda um tipo de funding específico, um instrumento que é mais adequado para suportar aquele tipo de iniciativa, né? A gente também está falando da ideia de construção de alguns, e eu acho que um dos objetivos aqui do painel, né, e da iniciativa da RedTech, de falar dos polos também de inovação, né? Então, assim, como é que a gente, dado esse cenário que a gente vê de conectividade ubíqua, né, de maior conectividade, transporte de dados, informação, né, como é que a gente vê isso relacionado com esses polos e como é que a gente pensa isso com um pouquinho de visão de mais longo prazo, né? Como é que as diversas iniciativas que a gente pode gerir aqui, né? O Luiz Paulo falou da necessidade da gente ter um planejamento estratégico para o Rio de Janeiro, né? E aí a gente está falando de pensar as vocações locais, né, onde que a gente pode ter investimento, a questão da economia criativa, a questão do petróleo, a questão do transporte urbano, né, como é que a gente pode pensar a criação de valor, né, nesses polos e com que instrumentos que a gente pode apoiá-los, né? Acho que essa é um pouco a pergunta, né? O BNDES, ele atua tanto na infraestrutura, né, quanto a micro, pequena e média empresa. Então, você está falando assim de crédito privado, a gente está falando de não reembolsável, grants para articulação de CT empresa, né? Estamos pensando também nos fundos de participação indireto, né, de apoio às startups e incubadoras, né? Então, assim, como é que a gente pensa esse cardápio de instrumentos de apoio que podem estar conectados a esses polos numa sociedade que vai estar conectada, né? Que vai ter uma conectividade muito grande, né? E aí eu pulo um pouquinho para a questão do modelo de gestão e governança, né? Como é que a gente pensa, e aí a provocação de uma governança desses diferentes polos, para que a gente pense os polos pelas suas vocações territoriais, e aí eu acho que é importante a gente ter o olhar a partir do território, né? E para o território, né? E a partir disso, mas não somente isso, como é que a gente pensa numa estrutura que seja capaz de identificar o seguinte, olha, tal coisa está dando certo em tal território, ou tal polo, ou tal iniciativa, ou tal setor. E como é que isso pode ser escalado rapidamente para outros polos, né, para outras iniciativas? Né? Como é que uma iniciativa de Big Data, de inteligência digital relacionada à prospecção de dados de mobilidade, petróleo, vai rapidamente poder ser escalada a questão
não sei, do tratamento de informações para a saúde, né, ou para a economia criativa, né? Como é que a gente pode pensar uma governança da política pública que seja capaz de identificar isso e acompanhar, né? Como é que a gente pode pensar numa atuação na ponta desses polos para falar o seguinte, olha, esse polo aqui de economia criativa ou de informática e tal, que tem uma necessidade desse tipo de instrumento, da onde vêm os recursos, né? Qual que é o instrumento mais adequado, né? Ele vai ser um instrumento, primeiro, de participação, depois de scale-up para parte de cooperação com o ICT, né, um tipo de desenvolvimento, ou vai ser um crédito adicional, né? Como é que a gente pode pensar essa discussão de maneira integrada? Né? E aí eu faço uma divulgação de um estudo que o banco fez no início de divulgou, né, terminou no início de 2018, que é o estudo de internet das coisas, que isso é muito legal, né? Sempre quando a gente fala também de estudos de política pública, a gente vai falar de algumas verticais, né? E aí na internet das coisas, na conectividade, sempre vai estar lá saúde, né? Esse estudo, ele falava de 4 verticais: parte indústria, saúde, parte rural e cidades inteligentes, né? Mas eu queria menos focar na questão das verticais e mais um pouquinho a discussão que teve lá no relatório de governança, né, que ele justamente tentava, como proposição, pensar num modelo de governança da política que conseguisse conectar os diferentes iniciativas nos diferentes territórios, né, com outros territórios e outros polos, né? E aí ele propunha um desenho em camadas que, na verdade, ele tentava buscar esse diálogo, né, entre as boas iniciativas em diferentes polos, né? Um esboço, é evidente que é um esboço pensado, né, para o Plano Nacional de IoT, né? Ele não é um esboço só para um estado, mas que eu acho que serviria de um pontapé inicial aqui para a discussão que a gente tem, né? E aí eu acho que assim, a gente tem que priorizar, né? É evidente que política pública, né, recurso é escasso e a gente vai ter que priorizar algumas iniciativas, algumas e aí, no sentido de priorizar, não é só priorizar no momento da partida, não. É saber aonde a gente vai fazer algumas escolhas e depois ter a capacidade de acompanhamento para a gente também priorizar durante, corrigir rota, né, e estar monitorando o fluxo de recurso disponível, né? Você tem no Rio de Janeiro fontes de recursos que são possíveis de serem utilizadas, né? Isso, assim, o BNDES, por exemplo, parte da instituição federal, é uma delas que pode apoiar. A gente tem setor de petróleo e gás, né, que é importante. Enfim, eu acho que ter essa visão um pouquinho mais holística das diferentes fontes de recursos, com os instrumentos, com os polos, né, e como é que a gente conecta tudo isso, eu acho que é o grande desafio do ponto de vista da governança, né? E aí ter um desenho de governança que tenha esse objetivo, acho que seria interessante. Perfeito, Bruno. E voltando ao Brito, comentando aqui, né, a pandemia, ela criou um sentido de urgência, porque eu acho que até as pessoas mais resistentes a qualquer tipo de tecnologia foram obrigadas a utilizar as ferramentas já disponíveis do admirável mundo novo que já aparecia no nosso horizonte, mas que pareceu muito mais distante do que hoje, né, quando a gente fala desse futuro que vai ser possibilitado a partir da implantação do 5G. Eu queria que você falasse, Brito, sobre a questão dos polos de conhecimento, qual a importância da gente trabalhar também, né, a parceria com as universidades, com os centros de conhecimento e pensar a inovação e as tecnologias nessa relação de construção de conhecimento permanente e troca de informação. Bom, eu acho que o caminho, né, de interação, de criação de um ecossistema, né, a partir das universidades, a partir das ICTs, a partir dos polos de conhecimento, no mundo atual, é o caminho mais adequado. Eu trabalho no Inatel, o Inatel fica em Santa Rita do Sapucaí, que eu vi aí que foi um case de vocês, né? E Santa Rita é realmente um case, né? Santa Rita é uma cidadezinha de 40 mil habitantes no interior de Minas, né? E nós temos aqui mais de 150 empresas de base tecnológica, né?
E essas empresas, o polo surgiu e as empresas foram surgindo com o passar do tempo, né? Sempre em função dos polos de conhecimento das universidades aqui, que existem aqui, em particular o Inatel, né, que tem um foco mais voltado para a questão tecnológica, mas nós temos também outras universidades na área de sistemas de informação e na área de administração. A integração dessas iniciativas todas, né, e aí o Bruno falou um pouco disso, o Luiz Paulo também, né, é fundamental para a gente ganhar produtividade, né, para a gente ganhar desenvolver novas soluções com o menor custo possível, né? Particularmente quando a gente tem um cenário de aplicações de internet das coisas, naturalmente, né, existem muitas empresas que são startups, que estão desenvolvendo soluções extremamente interessantes, né, com aplicações extremamente interessantes, nos mais diversos setores, nas mais diversas verticais de mercado, né? E muitas vezes elas desenvolvem soluções que têm sinergia, né, mas não conseguem usar essa sinergia exatamente porque uma não conhece a outra, né? Ou seja, a startup que está aqui em Santa Rita desenvolvendo uma coisa tem uma sinergia grande com uma startup que está aí no Rio desenvolvendo uma coisa semelhante, não igual, né, mas que tem sinergia, e eles não conseguem usufruir dessa sinergia em benefício do que está sendo desenvolvido. Então, esse eu acho que é o caminho de fato, né? Santa Rita é um exemplo, e tem outros exemplos, né? Nós temos, no próprio Rio de Janeiro tem exemplo, em Pernambuco temos um bom exemplo, no Campinas é um bom exemplo, vocês têm vários exemplos, né? Eu citei Santa Rita porque eu sou daqui, né? Bom, eu acho que é isso, então. É fundamental nós aproveitarmos a expertise da ciência brasileira, que é muito grande, né? E agora a gente está no momento que é possível desenvolver as coisas junto, sintonizados com o mundo. Ou seja, o mundo está desenvolvendo agora o 5G, né? Então agora está na hora da gente desenvolver juntos, né? Aproveitar essa oportunidade. E só dando um gancho para o futuro, né? Nós já temos um projeto aqui no Inatel, aí um projeto de pesquisa, né, olhando mais para frente, olhando para daqui a 10 anos, de 6G, ou seja, nós já estamos trabalhando na rede de sexta geração, né? Esse projeto começou no ano passado e ganhou força esse ano, e a gente pretende executá-lo nos próximos 10 anos. Então, temos que olhar para o futuro sempre, né, e a partir daí desenvolver soluções para o Brasil. Foi um case discutido aqui mais cedo nesse seminário e muito interessante porque, na verdade, mostra o longo prazo, né, o tempo de construção desse polo de conhecimento e as iniciativas que foram se sobrepondo para hoje Santa Rita do Sapucaí ser uma cidade modelo, né, que pode ser referência aí para a gente pensar nesse desenvolvimento que o deputado Luiz Paulo citou aqui, né, criar um projeto de desenvolvimento estratégico. Em relação às universidades, o Rio de Janeiro tem uma característica bastante interessante, que é uma concentração enorme de instituições públicas, privadas, de pesquisa e ensino, federais, estaduais, enfim, que podem se conectar muito bem para desenvolver polos de desenvolvimento, né, polos de tecnologia. Então, daí a perspectiva de fomentar esse diálogo maior. Eu queria que o deputado Luiz Paulo falasse um pouquinho, né, até porque, recentemente, nas discussões de desenvolvimento, a gente falou muito da saúde também, né, de uma vocação que o Estado do Rio de Janeiro tem, por ter aqui sediado a Fiocruz, por exemplo, a possibilidade de trazer laboratórios, enfim, desenvolver esse polo da saúde de uma maneira mais integrada, já como um exemplo, né, do que a gente pode trabalhar quando a gente alia conhecimento, tecnologia, em prol do crescimento econômico e da geração de emprego e renda. Deputado? Ô, Geisa, antes de falar do complexo industrial da saúde, eu queria fazer aqui duas digressões. A primeira, fico imaginando o seguinte: Parlamento do Estado,
tem igual parlamento em 27 unidades da federação. Tem o Congresso Nacional com 2 casas legislativas, a Câmara e o Senado, e mais de 5.000 câmaras municipais. Esta produção legislativa anual é um chute. Vai, talvez, a 100.000 projetos de leis por ano, em todas essas casas. Você não tem conexão sobre isso. Não seria maravilhoso? Hoje mesmo se instalou aqui a Comissão de Constituição e Justiça. Somente desses 2 primeiros meses, deu entrada em 2.380 projetos. Cada um dos 7 deputados vão relatar 340 projetos de lei. Imagine, sobre o tema daquele projeto, se eu pudesse ir, né, para a internet e me dissesse tudo que tem no Brasil sobre isso já como lei. Sabe como é que eu tenho que fazer hoje? Mesmo com o poderoso do nosso Google, se eu quiser, eu tenho que entrar em cada casa legislativa. E se o sistema for bom, eu consigo fuçar lá o que tem, senão eu não consigo. Você veja, só na produção legislativa. Né? E muitas vezes, parte dessa produção legislativa é inócua, porque uma lei só é boa quando ela pega. Se não pega, não é boa. E a maioria dessas leis não pegam. O que tem de trabalho jogado fora? Porque você dá uma noticiazinha quando aprova e depois não deu consequência maior para quem precisa, que é essa população. Então, eu estou dando um tipo de exemplo. O segundo exemplo, dentro do serviço público, é a transparência. Nós temos um sistema de informação gerencial que anualmente tem toda a realização do orçamento. O que você empenha, o que você liquida, o que você paga e o que entra de receita. Eu entro porque eu tenho uma senha. Eu jamais consegui disponibilizar isso para quem quiser, pelo menos para a imprensa, para as academias, etc. Por quê? Fica lá o executivo que gerencia esse banco com medo dos hackers, que vai destruir o meu sistema. E é uma verdade, né? Não vai destruir nada, né? Acho eu. Mas se nós, usuários, estamos com nossos dados todos vazados, né? Então, a questão da segurança que você falou é importantíssima, né? Para você ter garantia que não vai ter vazamento naquilo que é informação confidencial. Então, que transparência é essa? Que você tem um site e só quem consegue entender os meandros do teu site é que consegue pegar lá os dados necessários. Então, você não tem, na verdade, uma transparência geral desses dados, nem a nível municipal, nem estadual, nem a nível da União. Então, falando desses 2 aspectos, nós vamos ter amanhã uma audiência pública, que eu vou presidir com a deputada Marta Rocha e a deputada Mônica Francisco, sobre um projeto de você ter margens especiais, né, para entrar nas licitações das empresas na área dos fármacos que esteja instalada no estado do Rio de Janeiro. Isso tem proteção tanto na Lei das Licitações e Contratos, que vai acabar, 8666, tanto na nova, que já se aprovou, mas ainda não virou lei, porque ainda falta a redação final no Congresso Nacional. Porque nós entendemos que se nós temos aqui a Fiocruz, entidade centenária em pesquisa e inovação na área de vacina, fármacos, etc., e é uma entidade que pertence à União. Se nós temos aqui universidades competentes, como tem demonstrado, né? Então nós temos, em tese, uma base tecnológica fortíssima, né, para desenvolver aquilo que a gente chama de complexo industrial da saúde, que a pandemia nos mostrou que nós nos tornamos totalmente dependentes dos outros mercados. Até porque o IFA, famoso IFA, que todo mundo aprendeu, o insumo básico da produção da vacina de qualquer medicamento, em geral, é produzido ou na Europa, ou é na China, ou é na Índia.
Aqui a produção, a gente bota, empacota, porque o insumo básico a gente está importando, né? Isso também diz respeito a respiradores, enfim, todo instrumental que a pandemia revelou, como o Brasil estava despreparado para tal, né? E mesmo na área da vacinação, que nós temos muita experiência, né? O Brasil tem uma história de vacinação, né? Você não conseguiu se organizar, por quê? Porque não tem o volume de vacinas também necessário, né? Então, isso tudo mostra, né, como a gente tem que avançar nessa área vital, que é a área da saúde. E volto a dizer, né, a conectividade é fundamental. É fundamental. Então, eu acho que nós não conseguiríamos construir um plano decenal que possa ser revisto a cada 2 anos de desenvolvimento econômico e social sem ter uma base tecnológica muito sólida. E a base tecnológica muito sólida troca pelas trocas de experiências as mais variadas possíveis, e essas trocas de experiências mais variadas possíveis têm que se dar com conectividade de confiança, para que a gente não ouça aquilo que a gente ouve sempre. E minha internet caiu, e de confiança, né, para você também ter a segurança que os seus dados não estão vazados, não estão sendo hackeados, etc, etc. Exatamente, né? Na verdade, mais do que segurança física, hoje a gente está muito mais preocupado e atento à questão da cibersegurança, da segurança dos dados, das informações. Bruno, levando em consideração, né, o desafio de construir, de conectar conhecimento, produção, criar essa infraestrutura que a gente precisa, né, para poder dar conta desse novo momento em que a tecnologia pode ser um grande viabilizador aí do desenvolvimento nos próximos anos, com cifras já citadas aqui pelo Brito, extraordinárias. Como é que a gente constrói, né, no território, nas cidades, essa infraestrutura, essa estrada para que esse conhecimento circule? Como é que a gente pode trabalhar isso a partir, pensando em mecanismos já existentes ou que estão sendo criados pelo BNDES especificamente? Muito, muito legal a pergunta, Geisa. A gente lá no banco, a gente está usando o conceito de competências-chave, das bases de conhecimento, né? Então, assim, a gente lançou uma chamada no ano passado, né, de recurso cooperativo, né, ICT Empresa, em parceria com a Embrapi, né, que é a Empresa Brasileira de Inovação, né, que a gente focou no setor da saúde, porque, evidente, ano passado, no início da pandemia, né, era a demanda mais premente, e a gente pensa em expandir essa atuação para outros setores, né? Então, envolve o tema de sustentabilidade, né, expandir para outras áreas de saúde, né? O Luiz Paulo falou dos IFAs, que, né, a gente precisa conseguir ter uma visão de um pouquinho mais de longo prazo, né, para poder internalizar esses insumos e passar a produzi-los aqui, né? Então, o banco está pensando muito na ideia das bases de conhecimento associadas a alguns setores, tá? E para construir base de conhecimento, né, e aí eu tive já no Inatel por um período curto, né, você pensar Santa Rita de Sapucaí, a construção de Santa Rita de Sapucaí, né, você demora um tempo, né? Então, quando a gente pensa nos setores que a gente quer desenvolver coisas no Rio, né, e desenvolver competências locais, a gente tem que ter um mínimo de sustentabilidade das iniciativas, tá? Então, assim, a gente precisa ter alguma capacidade de fazer com que o recurso caminhe, né, para certas bases que vão se acumulando, né? Tem um processo de aprendizado durante o tempo. E aí um aprendizado nas estruturas, né? Não é um aprendizado que está no ar. É um aprendizado que está no centro de pesquisa, que está com determinada empresa, que está com a interlocução entre elas e os atores regionais, né? Então, eu acho que é pensar um pouquinho a questão do planejamento, do que a gente deseja para os nossos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro,
uma visão um pouquinho de mais longo prazo e desenhar um programa que a gente consiga minimamente construir aprendizado com o tempo, né? E aí só então passar a pensar também os instrumentos com isso, né? Também os instrumentos, assim, é o crédito de longo prazo, é fazer chamadas e CTs, e aí eu estou falando aqui de chamada, talvez eu seja um pouco técnico, né? Mas no caso do modelo da Embrap, uma coisa que a gente mudou foi que, em vez da gente abrir um edital que entra projeto, na verdade ele é um fluxo contínuo, né? Então, assim, na verdade a gente identifica certos focos que os projetos vão entrando de acordo com a maturidade para serem feitos com as empresas e com os ICTs, né, que já estão credenciadas em determinadas bases de conhecimento lá da Embrapi, né? Então, essa é uma ideia possível, né? Mas eu, respondendo a sua pergunta de maneira sintética, eu tentaria olhar um pouquinho mais longe e pensar quais as bases de conhecimento que a gente desejaria construir localmente. E, a partir disso, a gente construir os nossos planos daqui de desenvolvimento regional. Se tem uma coisa que na cidade do Rio de Janeiro, que o deputado Luiz Paulo bem lembrou, né, a gente pode falar um pouquinho mais de forma ampla da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que concentra 75% dos empregos, das atividades, da economia circulante. Se tem uma coisa que a gente tem aqui é diversidade, né? Quer dizer, se a gente fosse pensar em bases de conhecimento, seriam várias a serem testadas. Mas você, Bruno, traz uma questão muito importante, que é a da sustentabilidade. Como é que a gente consegue, né, estabelecer um acúmulo de ações que vão derivar num polo estabelecido, e que Santa Rita do Sapucaí foi um exemplo citado aqui ao longo do nosso seminário. A gente já está no finalzinho, né, do nosso painel, e eu queria fazer uma pergunta para vocês três, assim, em termos de futuro, né, como é que vocês vislumbram, quais seriam os principais desafios, e principalmente para os gestores que estão assistindo aqui o nosso seminário, né, e que a gente está falando aqui da questão da infraestrutura tecnológica, como é que a gente constrói, como é que a gente adensa, que é um termo que a gente tem ouvido bastante quando fala de desenvolvimento econômico. Não basta apenas a gente ter um polo, mas a gente precisa fazer com que toda a cadeia se desenvolva em torno daquele polo. Como é que a gente faz para que a gente possa criar polos que cresçam, né, que possam crescer? Quais são os desafios dos gestores quando eles pensam sobre essa possibilidade de criar novas metápoles aqui no Brasil? Aí eu vou fazer uma rodada, Brito, deputado Luiz Paulo e Bruno, para a gente encerrar. Então são falas mais curtinhas mesmo, mas é só para a gente sair daqui para todo mundo sair daqui com uma ideia assim. Como é que eu começo a fazer isso? Eu acho que o grande desafio é conseguir integrar isso tudo, né, e atuar nas diversas etapas, né? Eu acho que a gente tem que ter um incentivo lá na parte da pesquisa, porque é onde de fato o conhecimento é gerado, né? Onde a inovação acontece no sentido de ter novas soluções para o país, né? Depois, transformar a pesquisa em produto, ou em serviço, em software, seja lá o que for, né? Catalisar esses resultados para gerar empresas e empregos, né? E depois fornecer mecanismos para a gente suportar isso, né? Um aspecto que eu acho muito importante no Brasil é sempre a questão tributária, né? Se a gente olha o impacto que a tecnologia da informação tem no aumento de produtividade dos outros setores, e a gente falou do 5G aqui nas mais diversas verticais, né? E a gente olha também a estrutura tributária desse tipo de serviço no Brasil, a gente poderia ter um resultado tributário muito melhor, reduzindo o custo nesse setor, para permitir que mais pessoas tivessem acesso, mais pessoas pudessem utilizar, né? O deputado Luiz Paulo citou lá os 50% das pessoas que até têm um telefone, mas não têm dinheiro para poder fazer uso da tecnologia. Quer dizer, a gente mexer nisso ajuda muito, né? Mas acho que o grande desafio mesmo é integrar todas essas etapas aí, desde a pesquisa até a empresa, né? E integrar as diversas iniciativas, não só no estado do Rio, né, mas também no país como um todo. Deputado.
Hoje, essa provocação para mim, eu queria só 1 hora para falar. Né? Porque o que nós temos constatado? Que a gente vive num país da pseudociência chamada axologia. Todo mundo acha alguma coisa e, pior, decide segundo o que acha, sem nenhuma base científica. Então, o primeiro combate que a gente tem que fazer é essa pseudociência, axologia, né? E capacitar gestores. A segunda questão, já que o Brito me fez uma provocação, trouxe para a minha área, né? Uma área que eu também gosto, que é a área da tributação. Todos os segmentos, em qualquer audiência pública que eu participo, diz assim: o nosso sistema tributário é perverso. Quanto mais se reduz imposto, mais gera emprego e renda. Brito, eu acompanho essa questão há décadas. Todas as empresas, o Bruno do BNDES deve conhecer isso também. Todas as empresas, a imensa maioria, aqui no Rio de Janeiro, que tiveram reduções de alíquota de ICMS significativa, passaram a recolher 2 pontos percentuais, só 2 pontos percentuais. Algumas poucas eu consegui acompanhar. O produto final para o cidadão não diminuiu o custo R$1 sequer. Teve uma época que eu consegui convencer o secretário de Fazenda a colocar o protetor solar na cesta básica, porque a maior incidência de câncer aqui no estado do Rio de Janeiro é de pele. É de pele. É claro que não é um câncer que mate tanto, né? Porque é só o melanoma que mata. Consegui botar na cesta básica. Aí monitorei os preços dos protetores solares nas farmácias, só os produzidos aqui no Brasil, não os importados. Só aumentou o preço e foi para a cesta básica. Então, tem que haver um problema também aí, né, de demonstrar. Dizer, olha só, demonstrar, monitorar e acompanhar. E como se faz isso? Só com muita tecnologia de informação. O estado do Rio de Janeiro, Brito, não é igual a Santa Rita do Sapucaí. O estado do Rio de Janeiro, o terceiro ou segundo, como você quiser, maior estado deste país, não tem uma matriz insumo-produto para simular absolutamente nada. Por isso a preocupação é montar essa matriz. Não tem. Então nós estamos ainda, entre nós, querendo uma 5G, quando temos gestores ainda na época das cavernas. Então, a gente tem que fechar esses conhecimentos, trazer mais conhecimento, disponibilizar, melhorar o nível do debate, né? Mas e banho de tecnologia, tecnologia e tecnologia. Quando acabar a pandemia, eu não conheço, estou te conversando, mas que eu quero visitar Santa Rita, que está do Sapucaí. Ganhamos mais um curioso. Bruno. Vamos lá, eu subscrevo meus colegas de painel aqui, né? Eu acho que é um pouquinho, assim, isso que o Luiz Paulo comentou, né, da questão do efeito demonstrador, eu acho importante, e na internet das coisas tem os test beds, né? Tem o pacote que você faz um projeto e aquilo tem um efeito de demonstração importante. Né? Eu acho que, assim, na ausência de um plano de longo prazo, de uma concertação relevante, né, indústria, comércio, serviços, atores públicos e privados, eu acho que começar fazendo alguns projetos de demonstração onde é possível, é relevante, já seria suficiente para isso aqui dá certo, tal coisa dá certo. Então, vamos fazer assim, e aí vamos aprender errando e acertando. Né? Então, assim, para os gestores, a palavra de incentivo que eu faria é o seguinte, olha, foque o esforço em alguns projetos específicos que tenham maior capacidade de ter efeito de demonstração para outros projetos. E, tendo um caso de sucesso, divulgue para os outros também. Tá? Eu acho que, de maneira sintética, seria isso. Muito obrigada, a gente está encerrando aqui o nosso painel, agradeço a presença dos três que jogaram muito bem a bola aqui, a gente agora vai para a mesa de encerramento desse evento,
com muito aprendizado e, principalmente, né, com muitos pontos de reflexão para que a gente possa botar a mão na massa, começar a focar e desenvolver os projetos, experimentar, porque isso é fundamental para o desenvolvimento não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também de todo o país, e outras cidades virem trocando essas experiências e servindo de modelo para a gente poder pensar também.